notícia começa agora. Fique por dentro dos principais acontecimentos do Legislativo Pelotense. Jornalistas da TV Câmara participaram de oficinas no Sereste para qualificar a rotina de trabalho. Desde o início do mês de abril, a equipe da TV Câmara participa de atividades de orientação que visam a educação vocal para trabalhadores, através de técnicas para o aperfeiçoamento e prevenção de doenças ocasionadas pelo mau uso da voz. A fonoaudióloga Rita esclarece a necessidade da iniciativa. É muito importante que todos aqueles que estão se preparando para uma profissão onde o desempenho da voz é importante, já agora estejam aprendendo a educar e preparar a sua voz para o futuro, né? Então a importância disso é o profissional ter a segurança de usar a sua voz adequadamente e saber que não vai estar entrando nenhum risco de desenvolver uma doença, nódulos vocais, ou que a sua voz falte no desenvolvimento da sua atividade. Aconteceu a audiência pública que tratou o aumento abusivo da água por parte do SANEP. O plenário ficou lotado por moradores de diversos bairros da cidade e de residenciais do programa Minha Casa Minha Vida. O clima era de indignação, diante das tarifas que, em alguns casos, chegaram a ultrapassar 100% depois da mudança que tornou a cobrança por consumo. Era 19 e uns quebradinhos e mais o esgoto, 19 e uns quebradinhos. Então, com esse aumento, veio 38 e mais essa taxa de 18 e mais a gente somando lá com o acréscimo desse esgoto e dessa água, o que causou 79 e uns quebrados. Mas aí vê bem, 79 a minha conta, porque tem amigas minhas pagando 100 e tanto. O salário é o mesmo, as pessoas têm as suas contas, tantas que se tem para pagar durante o mês, e essa conta abusiva, de repente, não tem condições, não tem. A minha aumentou mais ou menos 110%. Minha tarifa era de R$19,60, ela passou para R$ 43,36, sendo que na minha rua não tem esgoto, aquela taxa básica não sei do que, porque vivíamos no meio de um lixo, então... A partir do momento na minha casa só tem 3 pessoas, onde só fica praticamente uma em casa. É um absurdo. Da primeira para a segunda faixa é 15% de aumento. Depois passar para 35% e quando chega na última faixa vai para 130%. Um absurdo, né? Já foi feito isso com o IPTU. Tá? Infelizmente, eles fazem essas coisas todas. O que acontece no final? Inadimplência. Segundo o presidente do PT do B, Flávio Souza, a casa abriu espaço para a comunidade apresentar as insatisfações com os problemas da cidade. Nós viemos para cá para colocar nossas ideias, de romper com a administração, de trancar a pauta, de criar uma comissão e então elaborarmos uma forma e obrigar a prefeitura a ter a consciência de que está equivocada. E se está equivocada a gente não sabe se porque quer, pela ganância de impostos que esse governo vem cobrando da população. A lei foi publicada no dia 2 de dezembro do ano passado. E a cobrança nessa nova modalidade só poderia ser feita 90 dias depois, ou seja, a partir do dia 2 de março. Para o chefe do Legislativo, a irregularidade está nessa situação, pois, segundo ele, as marcações e as emissões das novas contas foram feitas antes. A irregularidade me parece que a cobrança da água a partir de uma medição de fevereiro. E em alguns casos, inclusive, foi atribuído um valor sem que se tivesse visto quanto a pessoa gastou. Então foi atribuído um valor aleatoriamente muito maior do que as pessoas precisavam gastar mensalmente. Então me parece que o grande problema ser esse, que está inquietando a todos em função desses valores exorbitantes que estão sendo cobrados. O vereador Marcos Cunha apontou a questão dos condomínios, dizendo que é injusto ser cobrado o valor de serviço básico para todos os apartamentos, se o hidrômetro é um só. Chega na frente de um condomínio de apartamentos, ele multiplica por 200, por 400, esse mesmo serviço que foi praticado, que o custo é R$18. Se ele colocasse o hidrômetro nos apartamentos, eu até acharia bem, porque aí as entradas estão sendo multiplicadas. Agora, se tem só uma única entrada, o investimento para essa única entrada foi praticamente o mesmo que ele fez para a casa do lado, que tem uma pessoa só morando. O parlamentar presidiu a audiência e falou dos encaminhamentos que foram tomados. Formação de uma comissão
com vereadores, com lideranças comunitárias, com o próprio SANEP, para chegar no consenso. Olha, é consenso que a lei que entrou em vigor dia 29 de março não pode ser aplicada em fevereiro? Bom, isso parece que é consenso. Então, que o SANEP faça a compensação daquilo que cobrou indevidamente na próxima conta, já que vem. Isso já dá um alívio para a população que sofreu com esse aumento abusivo que nós estamos sinalizando, que foi a razão de ser a nossa audiência pública, cobrada da população. Então, esse é o primeiro passo. Depois, que não tiver mais consenso, aí nós vamos ter que reunir com essas lideranças comunitárias para ver que passos seguintes nós vamos dar. A comissão, que foi formada na audiência pública, participou de uma reunião com o presidente do SANEP. O vereador Marcos Cunha e moradores de bairros e residenciais da cidade apresentaram para o diretor-presidente Jacques Reidans e para os técnicos da autarquia as principais queixas relativas à nova forma de cobrança. E aquilo que nós tínhamos dito, que realmente a lei entrou em vigor no dia 28 de março e não em fevereiro, não o mês passado, e por isso a lei não poderia ter sido já aplicada, senão depois da sua entrada em vigor. Uma coisa básica que eu disse que é abusiva a cobrança do SANEP porque cobrou fora da entrada em vigor da lei. Então isso foi reconhecido, que realmente teve esse erro. Isso é um grande passo, porque isso possibilita que a autarquia, ela mesma corrija. De que forma? Bom, faz a cobrança pelo modelo antigo até a data da entrada em vigor da nova lei. A partir da entrada em vigor da nova lei, faz um novo cálculo e aplica na outra conta, compensando o que cobrou erroneamente. A reunião foi avaliada de forma positiva pelo parlamentar, já que o SANEP se comprometeu em realizar alguns encaminhamentos. O SANEP se propôs a levar essa proposta para o prefeito na segunda-feira às 14 horas e depois nos dar uma resposta. Além disso, o SANEP se dispôs a fazer uma modificação na lei no que diz respeito ao enquadramento na residência social. Para aqueles que estão nos ouvindo, a residência social possibilita que o serviço básico caia de 18 com 13 para 7 com 27, um valor bem menor do serviço básico. E ainda por cima, a primeira faixa sai de 13,83 o metro cúbico para 1,55. Outro ponto abordado por Marcos Cunha foi a disponibilidade da autarquia ampliar o atendimento à população. E prontificou a fazer uma força-tarefa itinerante e ir ao encontro da população para que a população possa ter facilitado também o acesso à própria autarquia, que está tendo dificuldade também, né? O Legislativo realizou uma coletiva de imprensa para esclarecer apontamentos do TCE. Na edição do último domingo do Diário Popular, as primeiras páginas apresentaram a notícia de que o Tribunal de Contas do Estado havia encontrado 11 erros no ano de 2014 na gestão do atual presidente e que aproximadamente R$500 milhão iam ter que ser devolvidos aos cofres públicos. Segundo Ornel, a matéria foi redigida de maneira equivocada. Sem intenção ou mal intencionado de quem escreveu a notícia, onde transformou apontamentos em irregularidades. Tem nada a ver uma coisa com a outra, são profundamente diferentes. E todos foram explicados como foi explicado no tribunal. Não há nenhum prejuízo em relação a isso. A diretora da casa, Mariluce Kurs, que também participou da coletiva, lembrou que em todas as gestões anteriores existiram apontamentos. Porém, de 2010 até o momento, não houve nenhuma condenação. Existiu na gestão do nosso prefeito Eduardo Leite, existiu na gestão do professor Adinho, na gestão do Miltinho, assim como na do vereador Ademar Ornel. A diferença é que, entre apontamento e irregularidade, são distintos. E a questão da devolução, até o momento, nenhum presidente da Câmara devolveu. Por quê? Porque foram provadas que, na verdade, não foram irregularidades. Um dos apontamentos do tribunal foi o número de cópias de xerox. Situação que, para a diretora, é totalmente justificável, já que os parlamentares e funcionários da casa têm uma demanda expressiva na rotina diária de trabalho. CPIs, pedidos de providência, pedidos de informações, cópias de processos, documentos solicitados pelo Tribunal de Contas. Então a casa tem um funcionamento, a casa é grande, atende um número significativo de pessoas. Por fim, o chefe do parlamento pelotense lembrou que a atual legislatura tem o compromisso com a racionalização de recursos. Não só da parte da presidência, mas de cada vereador,
que tem tido consciência do seu papel, consciência da sua função e tem gastado o necessário. Tanto é que nós temos hoje devolvido o valor do executivo e ainda já temos no nosso fundo para a construção da casa própria, R$4.700.000. Quanto mais ou menos já foi devolvido para o executivo? Em torno de 3 milhões. Jogar lixo nas ruas é uma atitude frequente, que tem por consequência uma cidade suja, com mau cheiro e diversos problemas para a população. O lixo que o ser humano produz e joga no planeta todos os dias é um risco muito sério não só para a cidade, mas ao meio ambiente e a todos os seres vivos. Se jogado nas ruas, a situação se torna ainda pior. Onde tu costuma jogar o lixo? Na lixeira, nas caçambas. Boto numa sacolinha dentro do carro, costumo guardar dentro do carro para depois, quando achar um lixo, botar. Geralmente eu ponho no lixo. Quando eu não encontro uma lixeira, eu levo lixo para casa, para colocar no lixo em casa. Como nem todos têm esse tipo de atitude, foi necessária a proposição dos vereadores Ivan Duarte e Toninho Pérez de uma lei para fiscalizar e punir quem praticar a infração. A lei de autoria do Legislativo, que pune quem coloca lixo nas vias públicas, já está em vigor desde janeiro de 2016 e o objetivo é deixar a cidade mais limpa. A senhora sabia que já existe uma lei que pune quem coloca o lixo nas vias públicas? Sei. Onde a senhora ficou sabendo? Pelas vias reportagens. Não sabia. É novo para mim. O vereador acredita que mesmo com a lei aprovada, é necessária uma melhor fiscalização. Essa lei já existe em vários lugares do país, tá? E em alguns lugares, inclusive, tem fiscais para cumprir para fazer com que as pessoas cumpram a lei, né? Ocorre que aqui em Pelotas não foi criado isso, então é o velho problema da gente fazer uma lei que depende de fiscalização da prefeitura. Se a prefeitura não fiscaliza, não acontece nada, vira um papel, ninguém cumpre, não há sanção, não há multa, não há penalidade nenhuma e as pessoas sequer ficam conhecendo a lei. Isso no Rio de Janeiro já tem, São Paulo já tem, né? Aqui a gente tentou fazer, mas infelizmente a prefeitura não conseguiu, ou não quis, ou tem outras prioridades, enfim. O fato é que essa lei, ela por enquanto não tem cumprimento. Os parlamentares receberam a visita da comitiva da Feira Nacional do Doce. O tema deste ano é, para uma grande plateia, um doce espetáculo e ocorre de 25 de maio a 12 de junho no Centro de Eventos. A Rainha Liz falou sobre a rotina para promover a feira. Fomos coroadas em outubro, onde já começamos com a divulgação intensa da feira. Claro, foi se intensificando ao longo das semanas e para nós é um sentimento incrível poder representar a nossa feira, a nossa cidade, levando esse nome para toda a Zona Sul, para todo o estado, é muito importante. Sentimento compartilhado por Amabile Castro, uma das princesas da festa, que conta um pouco sobre as principais atividades da feira. Além das novidades desse ano que vai ter, terá outras atrações, como a Fena Doce Cultural, que terá em torno de 400 apresentações artísticas, entre elas dança, teatro e música, que ocorrerá em 5 palcos pelos pavilhões da feira. Terá também a Estância Princesa do Sul, que mudou de local. Ela está agora com 500 metros quadrados e acontecerá também o Rodeio Fena Doce, que é a 26ª região tradicionalista. No aniversário de 30 anos de criação da festa, a organização promete muitas novidades, entre elas a Feira da Agricultura Familiar, para valorizar a produção das famílias de agricultores da região. O coordenador João Fernandes falou da expectativa para esta edição. A cada ano o nosso público é muito exigente e a cada ano exige uma nova atração, uma nova inovação. E esse é o nosso trabalho de toda a comissão da CDL, que é a entidade promotora, né? Então, até em respeito aos demais que antepassados, nós temos um compromisso muito grande de a cada ano fazer mais com menos, né? É um ano assim um pouco difícil em função do momento econômico, mas para nós foi surpresa até a procura, seja por instante, e estamos apostando também, e agora mais com esse espaço que você nos dando, com a bilheteria. O presidente da casa, Ademar Ornel, disse ser importante a feira na divulgação do nome da cidade pelo país. Esta feira para Pelotas é uma das mais importantes realizações. Ela chega a ser sinônimo de Pelotas, pela grandeza e pelo que representa para o povo pelotense. Hoje nós somos no país todo, aí a gente fala Pelotas, fala-se Fena Doce. Porque ela consegue representar a pujança do povo pelotense, consegue representar a beleza da mulher pelotense, consegue se reinventar ano a ano.
TV Câmara Notícia fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Até logo!